Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar o Evangelho da quarta-feira, dia 12 de agosto. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e tem algumas palavras que são de uma importância muito grande. Em primeiro lugar, Jesus quer enfrentar as dificuldades no relacionamento entre nós. E ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Quer dizer, ele indica diversos passos. O primeiro é uma chamada de irmão, não para vingar-se, para humilhar na frente de outras pessoas, mas para chamar de volta a uma amizade que possa compreender o que aconteceu, por que aconteceu, para acertar melhor o próprio caminho. E se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Quer dizer, a coisa mais importante é restabelecer a paz, a amizade, a capacidade de estima e de acolhida de um ao outro, a capacidade de cooperar com o outro. Porque esta é a vida cristã, a vida dos irmãos, daqueles que se reconhecem filhos de Deus e que juntos podem dizer Pai ao Senhor. E depois ele fala assim: por acaso não der certo e não quiser acolher a tua correção, então você vai lá com uma ou duas pessoas que sirvam de testemunho para que outros possam ajudar no entendimento, para recompor a paz. E se também aquele teu irmão que pecou contra ti não quer ouvir nem aquelas outras pessoas, então se fale diante de toda a comunidade. E se não acolher nem mesmo a comunidade, então seja considerado como um estranho, um pagão, um pecador público. Mas é impressionante o cuidado de Jesus para recuperar, acima de tudo, a comunhão fraterna. E como o valor mais importante, quero explicar a palavra correção, porque é um convite a corrigir um ao outro. A correção vem do latim cum regere, que significa reger-se junto. Eu fico em pé, mas tenho necessidade de reger-me em pé com o seu apoio. E você também pode continuar ficando em pé com o meu apoio. Então, quando nós vivemos a correção, nos regemos, nos ajudamos a ficar em pé, a dar os passos do seguimento do caminho que nos leva ao Pai. E depois Jesus fala algumas palavras que muita gente sabe de cor e que são extraordinariamente bonitas. Quando fala assim: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Quer dizer, quando existe um acordo entre duas pessoas, entre marido e mulher, entre irmãos, entre colegas de trabalho, quando tiver uma união profunda de sensibilidade a sensibilidade, de coração a coração, de inteligência a inteligência, partilhando mesmo atenções e preocupações com a realidade, então Deus vai ouvir aquilo que é pedido pelo acordo de dois ou mais. E depois ele completa aquela frase que muita gente sabe de cor, justamente: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Quer dizer, não somente ele vai garantir esta atitude de misericórdia para conosco, porque sempre está presente onde dois ou três estiverem reunidos. Sim, também na nossa solidão ele pode nos socorrer, mas o que Jesus veio construir é realmente uma comunhão fraterna. Afinal, foi ele que nos ensinou as palavras do Pai Nosso, justamente para dizer que até mesmo quando invocamos o Senhor, nos reencontramos como irmãos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Também nos diz que ele continua uma presença
verdadeira, real, porque a promessa de Jesus é fiel. Ele, ressuscitado, se torna presente lá onde as pessoas vivem unidas no nome de Jesus, pelo poder dele, justamente por esta presença que vence o mal e que vence a morte e que se doa a nós, porque ele está ali no meio daqueles que estão reunidos no seu nome, para doar-se. E para doar algo daquela potência divina que vence o mal e que vence a morte. No fundo, o cristianismo é menos a história do bem que nós nos esforçamos por fazer, e é mais a história desta misericórdia cheia de compaixão que nos abraça e nos reconduz não uma vez, mas milhares de vezes, de caminhos confusos, de passos errados, de situações em que nós estávamos um pouco desencaminhados, às vezes como um trem que descarrilha, que não tem mais a capacidade de avançar, para que possamos retomar a caminhada que vai em direção a Jesus, ao coração sagrado de Jesus, em direção ao abraço do Pai que nos criou, em direção aos outros que são nossos irmãos e que caminham junto conosco. Eu espero que a experiência de comunidade paroquial, de comunidade menor, da qual participamos, possa confirmar sempre mais a verdade e a grandiosidade desta palavra de Jesus. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.